Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Queria falar a respeito aqui de alguma coisa que vem acontecendo, em especial em uma igreja não tão desconhecida, né? E que isso vem se espalhando no meio da cristandade, né? Mas para falar a respeito disso, eu quero deixar uma parte aqui da Bíblia, que fica no livro de 2 Pedro, né? Capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente entrar nesse assunto, né? Diz assim, ó, 2 Pedro capítulo 2. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Não tarda. E a sua destruição não dorme. Então vamos parar aqui no verso 3 do capítulo 2 de 2 Pedro. Quero falar especialmente, né, do que vem acontecendo com o Ricardo Gondim, né, com a igreja Bethesda. Irmãos, quando mais ou menos uns 10 anos atrás, não, nem chega nem isso, mas eu me lembro que eu ficava no meu trabalho ali, em especial quando eu trabalhava ali na Brigadeiro, próximo à Paulista, eu colocava as pregações do Ricardo Gondim e por vezes eu me deparava assim com choros, prantos. Às vezes tinha amigos meus do lado que percebiam de tão linda que eram as pregações do Ricardo Gondim, de tão impactante que eram as pregações do Ricardo Gondim. Era algo lindo, sabe, que mexia, e não era pregação, as pregações do Ricardo Gondim, não eram essas pregações de passar a mão na cabeça, sabe, meu filho, Jesus te ama, Jesus não sei o quê, não era massageando o ego, o ego das pessoas, não, eram pregações que traziam de fato libertação, que confrontava você com o pecado, que confrontava você com a sua vida. O Ricardo Gondim tem uma frase que em uma de suas pregações nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Que é quando em uma de suas pregações ele fala que o cristão, ele por natureza, ele é uma pessoa inconformada. E de fato o cristão, ele é inconformado com esse estado de coisas que a gente vê no dia a dia, né? Por que tantas coisas vêm acontecendo? Por que há tanta injustiça? Por que há tanta maldade? O cristão, ele é inconformado. O cristão, ele não pode andar o tempo inteiro dando risadinha, achando que está tudo mil maravilhas, né? Tem que mostrar conformismo, porque a própria Bíblia diz isso, correto? Não vos conformeis com o mundo. A palavra do Senhor diz isso. Agora, tem coisas que são que não dá, tá ligada a outra, né? Estão ligadas, estão conjuntas uma a outra. Quando você traz para dentro de si, quando você começa a trazer para você esse marxismo cultural, esse esquerdismo, é inegável que você vai se afastar das escrituras. Não tem como, é impossível. É impossível, por isso que eu digo, um cristão genuíno, um cristão conhecedor das escrituras, ele jamais vota em partidos de esquerda, isso é inegável. Ele não vota, ele conhecedor, ele não vota. Então, o Ricardo Gondim, ele vem junto com a sua esposa, né, a Silva Jerusa, eles vêm trazendo tanta coisa para dentro da igreja, né, que estão fazendo de fato mercadoria, as pessoas de mercadoria. Porque não se está mais pregando a palavra, até porque eles estão negando
eles estão negando a literalidade das Escrituras. Eles estão relativizando as Escrituras. Não à toa se tornou uma igreja inclusiva, em que em uma de suas pregações, o Ricardo Gondim, ele diz para esses grupos aí, LGBTQIA+, sei lá do que, para que essas pessoas tenham orgulho de ser o que são. Ou seja, outrora ele confrontava isso. Outrora ele não batia nessas pessoas, mas ele fazia com que essas pessoas, né, através da pregação da palavra de Deus, confrontassem os seus pecados. Assim como um adúltero, por exemplo. Um adulto. Eu estou adulterando. Eu vejo, escuto uma pregação do Ricardo Gondim sobre o pecado do adultério. Né? Não vai estar amassageando o meu ego, ou seja, me incentivando mais ainda a prática do adultério. Eu vou ser confrontado. É o que eu costumo dizer. Ninguém é expulso da igreja, de nenhuma denominação. O que acontece é que muitos não conseguem ser confrontados com seus pecados. Então, quando o pecado é exposto, essas pessoas têm duas opções. Ou largam o pecado e continuam vivendo ali uma vida santa, comungando com os demais na congregação, ou largam, ou saem da igreja. Alguns de maneira humilde, talvez tempos depois voltem pela graça e misericórdia de Deus, nunca saem falando mal da igreja, porque eles sabem que eles continuam no erro, eles reconhecem o seu estado pecaminoso. Se você parar muitos por aí, por exemplo, pessoas que vivem no mundo da prostituição e etc e tal, eles vão falar, olha, eu saí da igreja, etc e tal, eu sei que eu estou errado, eu sei que isso não é uma vida para mim, né? Eu sei que isso não é uma vida correta, eu estou destruindo casamentos, eu estou destruindo vidas. Eles sabem disso. Então, eles saem, eles não ficam falando mal da igreja. Eles saem porque eles não aguentaram. Eles não conseguem viver com esse confronto o tempo todo. Aí agora, recentemente, a esposa do Ricardo Gondim se autodeclarou cética. Né? De que não acredita mais na literalidade das Escrituras. De que outrora punia ou colocava de lado pessoas que se declaravam, por exemplo, homossexuais. E agora ela entende que isso é um erro. E agora ela entende que eles evoluíram nesse quesito. Né? Então, meus irmãos, olha que nível está chegando. Olha que nível está chegando. Porque eles tomaram um lado político e não faz muito tempo. O Ricardo Gondim foi aquele que foi contra o impeachment. O Ricardo Gondim foi aquele que passou o tempo inteiro chamando o Bolsonaro disso e daquilo, genocida, etc e tal, junto com a sua esposa. Certa vez eu entrei dentro da igreja, então, tempos depois, eu falei com curiosidade, inclusive eu morava em uma residência em que o casal frequentava a igreja do Ricardo Gondim. Não por influência deles, porque eu já conheci o Ricardo Gondim, talvez até primeiro do que eles. Né? Mas eu falei, um dia eu vou lá visitar a igreja do Ricardo Gondim. Aí fui lá e levei minha família. Fui lá e levei para nunca mais voltar. Porque, sinceramente, eu não achei aquilo ali com cara de igreja. Eu não achei aquilo ali com cara de igreja. Tamanha foi a mudança. A mudança. Né? Por quê? Olha só o que está acontecendo com o Kleber Lucas. Quem nunca, aqui dos crentes, quem nunca se emocionou com o Kleber Lucas? Quem nunca chorou com o Kleber Lucas? Com as canções do Kleber Lucas? Né? Com o que ele cantava? Né? Agora não. Agora ele acha um absurdo cantar Alvo Mais Que a Neve. Ele agora acha que isso é preconceito. Olha o que o esquerdismo faz na mente de um cristão. Olha o que o esquerdismo faz. É literalmente uma doença. Aliás, e por falar em doença, o próprio Ricardo Gondim, recentemente, falou que está vivendo uma depressão e etc e tal. O Caio Fábio também, outro aí que todo grupo, todo meio evangélico cristão sabe quem é o Caio Fábio. É outro que agora vem falando que está com depressão, que está falindo, que está não sei o quê. Outro que também tomou o lado da esquerda, que também passou 4 anos falando mal do Bolsonaro.
Olha o que está acontecendo com essas pessoas. Aí chega um pastor e fala, eu tô com depressão. Para alguns é bonito, né? Nossa, que sinceridade. Como é bonito ver um pastor falar que tá com depressão, que tem que procurar um psicólogo, etc e tal. Aí como que um pastor desse consegue pregar? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que um pastor consegue pregar um versículo desse? Como que um pastor desse, que fala que está com depressão, que precisa de psicólogos, terapias, etc., ele consegue pregar: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como que ele consegue abrir a Bíblia lá em Salmos e ler: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei? Como que consegue? Como que ele consegue pregar isso para suas ovelhas? Então, para esse tipo de líderes, não resta outra alternativa do que viver massageando egos de um monte de cegos, conforme diz as Escrituras. São cegos guiando cegos. E quando um cego guia o outro cego, qual que é o destino? É o abismo, é o buraco. É isso que está acontecendo. Esses dias eu estava na igreja que eu congregava e não congrego mais lá nessa igreja. Porque subiu um pastor e ao invés dele falar sobre o poder do amor à luz das Escrituras, né? O que diz as Escrituras? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só isso aí já basta. Só isso aí já basta. Só isso aí já basta. Mas ele também poderia falar, ler também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele poderia citar isso. E tantos outros versos na Bíblia sobre o amor. Mas ele já começou a pregação falando: meus irmãos, a ciência explica sobre o poder do amor. A ciência. Por que ele não abriu nas Escrituras? Já que o lugar do púlpito, já que quem tem que ser honrado no púlpito são as Escrituras. Ele iniciou falando da ciência. Ele iniciou falando sobre psicologia. Sobre tudo isso. E a Bíblia fica de lado. E meia hora ali, eu estava meia hora já afobado, eu e minha esposa do lado. Quando é que ele vai falar da Bíblia? Quando que ele vai ler a Bíblia? Quando que ele vai ler a Bíblia? Não leu. É falando da importância à luz da ciência. E as Escrituras ficaram de lado. Nunca mais voltei. Faz uns 2, 3 meses. Não volto mais. Não volto mais. A gente tem que ter responsabilidade. Eu estou aqui falando que eu sou o mais correto, que eu tenho o entendimento bíblico maravilhoso. Não, eu sou um miserável. Eu sou um miserável, carente da misericórdia de Deus. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou um lixo. Quando eu olho para o meu estado humano e vejo, eu falo: eu sou um miserável em todos os aspectos. Mas eu morro de medo, sabe do quê? Eu morro de medo de começar a relativizar esses meus erros. De começar a relativizar tudo que eu faço para, para viver a vida ao meu bel prazer. Não, mas isso não é errado. Mas a Bíblia condena. Não, vamos interpretar de uma outra forma. Vamos interpretar de uma outra forma. É aquilo que eu disse para vocês lá atrás. De alguns que não conseguem ser confrontados com as Escrituras e saem. Muitos não criticam, porque eles reconhecem o seu erro, o seu pecado, o seu estado caído. Não saem dizendo que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, que o pastor é aquilo lá. Eles reconhecem o seu estado caído. O que está acontecendo com essas igrejas modernas, inclusivas? Meu irmão, você vem como está, e se você quiser pode até piorar. Não tem problema. Você vê como tá com amante, pode ter 2 amantes. Você tem comportamentos LGBTQIA+, sei lá do que, não tem problema. Pode até inventar um novo modo aí, pode até inventar. Se tem, pode tirar. Pode tirar tudo, pode colocar tudo. É assim.
Não se confronta mais o pecado. Você vai nessas igrejas grandes, o que tem ali são pessoas massageando egos das pessoas. Massageando ego. E não à toa, hoje a depressão é uma das causas que mais mata no mundo. No mundo. Isso também se dá por causa desses falsos mestres, se assim pode dizer, de que não ensinam as pessoas a viver a vida como a vida é, cheia de percalços, cheia de altos e baixos. Como disse o profeta Jeremias, mais foram meus dias maus do que meus dias bons. Agora me veio a cabeça de Jeremias, Ezequiel, acho que é Jeremias. As pessoas estão sendo preparadas para viverem um mar de rosas, literalmente pisando em nuvens, quando a vida é muito difícil, quando a vida vai se apresentar de uma forma árdua. Você está bem hoje, amanhã você vai no médico, você tem um diagnóstico que derruba você. E como é que você vai fazer? Vai colocar uma corda no pescoço? Vai se matar? Ou vai crer nas escrituras? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou o pastor vai começar a dizer, irmão, eu aconselho que você busque um psicólogo. Vai se tratar com um psicólogo. Porque como alguns estão dizendo aí, já não é mais suficiente. Crer nas escrituras já não é mais suficiente. Procura um psicólogo. Para concluir, é uma pessoa conhecida, um casal na verdade, que eles estavam passando um momento difícil na vida e eles estavam procurando um psicólogo, né? Hoje, infelizmente, eles estão separados. Adorava o convívio com eles, sinto saudade e tudo mais. Mas eu me lembro em que uma vez eles falando ali das suas idas aos psicólogos, né? Um dos psicólogos, o psicólogo que eles se tratavam, falou assim, não, gente, a vida, sabe, faz o seguinte, por que vocês não ficam distante um do outro? Por exemplo, eu e meu marido, a gente nem se vê, ele fica lá, eu fico lá, a gente já teve outros casos, a gente volta a casa de novo, mas a gente não fica na mesma casa, cada um vive o teu jeito. Eu falei, vocês estão se cuidando com esse tipo de gente? Vocês estão buscando conselho desse tipo de gente para salvar o casamento de vocês? E vocês acham que vocês vão salvar o casamento de vocês com esse tipo de profissional? Certa vez, né? Eu estava num momento difícil num casamento também, principalmente quando você casa ali nos primeiros anos ali. E numa dúvida, pá. Eu falei, eu sempre andei com a Bíbliazinha de bolso. Eu falei, vou ler na Bíblia o que a Bíblia fala sobre casamento. Aí eu fui lá em Marcos, capítulo 10. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, a Bíblia diz assim, diz isso sobre casamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lutar pelo nosso casamento enquanto eu viver. Eu não fui nem um psicólogo. Depois disso, para a glória de Deus, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que eu amo. Trabalho, minha esposa trabalha, nós vivemos nossa vida como qualquer casal. Temos nossos altos e baixos, a gente discute, a gente se alegra, a gente chora, a gente ri. Mas você não precisa ir num divã para procurar as saídas da vida. O que esses falsos mestres estão fazendo, meus irmãos, é relativizar as escrituras. E quando você começa a relativizar as escrituras, aí não tem volta. Aí a tua vida espiritual se desmorona. Inclusive, você passa a voltar na esquerda. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, lhe concedendo paz, saúde e tudo quanto for necessário na sua vida. Forte abraço.